E eu não tenho ainda um roteiro. Eu acho que esse primeiro dia serve muito para que eu possa entender como é que funcionou, como é que vai funcionar, para poder corrigir nas próximas vezes para os outros. E para você também, porque você vai voltar. Na verdade, assim... Pode ser até que seja só mesmo um ensaio. Né? Acaba que nunca é, porque, pela minha experiência... Dá para tirar alguma coisa. Até coisa que você acha que nem... que assume que vai ser ensaio mesmo, na verdade, making off, vamos dizer assim, acaba entrando para o corte final. Som. Se você não tivesse encontrado, por acaso, como foi a dança não tivesse entrado na sua vida, como é que você acha que você seria? Eu acho que eu não seria eu inteiro. Eu nasci em Fortaleza, meus pais, por parte de minha mãe, descendente de indígenas, negros, portugueses, e por parte de meu pai, de alemão e italiano. E nasci lá e vim para cá. Vim para cá muito pequeno, acho que eu não tinha 5 anos ainda, né, quando nós viemos para Cabo Frio. E um ano depois nós já viemos aqui para São Pedro. E aí nesse período eu morei alguns momentos no Rio, morei em São Paulo, passei por Minas, voltei a Fortaleza para conhecer minha cidade natal, não me adaptei, senti muita falta daqui, fiquei lá só 1 ano e voltei para cá. Eu acho que a gente sabe quem é a gente, né? Nós sabemos quem somos, mas são muitas vertentes, é um labirinto. Espiritualmente falando, espiritualmente falando, você tem uma religião? Como é que você é assim? Fala um pouco da tua espiritualidade. A dança faz parte da minha religião. Sempre que eu danço, eu estou em contato direto com a minha religiosidade, com a minha espiritualidade. Ela realmente é libertadora, ela me leva a muito além do que eu sou aqui. Atenção. Quando você quiser, Fabiano. Oi, Paiá. Tudo bom? Por onde você anda, hein? E todo mundo. Eu queria te agradecer por abrir esse caminho aqui para nós, por ter cuidado tão bem dessa terra, dessa lagoa, dessa laguna. O local mais marcante para mim foi a Praia do Sol. Eu morava ali na época, na verdade eu morava no Boqueirão, mas do Boqueirão eu conseguia caminhar até a Praia do Sol. Depois, posteriormente, eu fui morar ali no Poço Fundo, né? O nome do bairro. E ali era meu santuário. Todos os dias, 5 e pouquinho da manhã, 5 e meia no máximo, eu estava ali. Ali também foi um grande momento comigo mesmo. Eu passei ali por anos, acho que dos 12 aos 17. E nadava? Todos os dias, com vento, chuva, com a lagoa parada, todos os dias eu estava ali. Foi um momento muito marcante da minha vida. Você falou do teu bairro, qual é o seu bairro? Eu moro meu bairro é meio estranho falar porque mudou de nome tantas vezes. Era Rua do Fogo, virou Jardim das Acácias e agora é Jardim Morada da Aldeia. É sério? A Rua do Fogo hoje é Jardim Morada da Aldeia? É porque foi fracionando os bairros, né? Era um bairro só e cortou em 2
Aí a Rua do Fogo era para lá, Jardim das Acácias era para cá, e agora, se não me engano, repartiram em 3 ou 4. Conta essa história aí, que teu pai te roubou. Vamos lá. Eu não sei o certo, porque um conta uma história, o outro conta outra. Então, em algum momento, quando eu era nenenzinha, minha mãe chegou em casa e não me encontrou. E meu pai tinha pegado minhas coisas e me trouxe para São Pedro da Aldeia, para minha avó, parecia de surpresa. Eu estava muito doente, eu tive muitos problemas de saúde. Minha avó me cuidou de mim, me tratou. A minha mãe me encontrou, acho que eu tinha 1 ano, ou estava prestes a fazer 1 ano, ela me encontrou. E minha avó, que sonhava em ter uma filha menina e nunca conseguiu, né, implorou para minha mãe para me deixar com ela, para ela poder realizar esse sonho, né, de criar uma menina. Aí minha mãe deixou. Era só eu e ela. Né? Meu pai, ele morava próximo, mas não morava com a gente. Com tudo que tinha, né, com todos os problemas, a minha avó, ela fazia tudo por mim, me criou muito bem, com o que ela pôde, né? Eu era o xodozinho dela, fazia caixinhas e Maria Chiquinhas, né? E ela viveu até quantos anos? Ela esperou fazer 18 anos para ir embora. Dá um oi. Oi. Não, no seu tom normal. Oi. Falando comigo. Tudo bem? Com você? A estátua é o seguinte, você tá lá no pedestal, tem momentos que você fica parado sim, mas é involuntário, quando você entra num momento de concentração tão grande que você entra quase que num transe, você pensa, sobretudo não tem aquele momento que você fica distante pensando na vida. Então, a estátua me levou muito a isso. E foi uma terapia para mim porque eu lidei com meus problemas, minhas questões pessoais muito bem a partir do momento que eu comecei a fazer estátua. Porque eu tinha um tempo para refletir sobre tudo, eu tinha um tempo para refletir sobre mim e eu estava trabalhando. Né? Você vai interagir com as pessoas e vai ter muitas pessoas que vão te levar a situações da sua vida, da sua existência. Por exemplo, você tem que estar com a cabeça boa para trabalhar de estátua. Você não pode estar mal. Você não pode estar triste demais ou estressado demais, porque a rua ela tem muita energia. Sim, eu tenho lugares especiais na cidade. Não fala. Que eu tive momentos especiais e me remetem a boas lembranças, a bons sentimentos, a boas memórias. As energias boas. E quais são? Balneário. Pier de Balneário. Especificamente, em Balneário do Pier do Balneário. Sim. Você sabe qual é? Tem mais de um, né? Você sabe qual é? Sim, eu sei chegar, mas não sei falar onde é. Sei. Sim. Deixa eu ver. Praia Linda. Eu gosto da lagoa. Eu tenho uma conexão legal. Não sei nadar, mas eu tenho uma conexão legal com a lagoa, com o mar, com o som do mar. Eu gosto. Então, me remete muita paz. Uma coisa antes. Seu bairro, qual é o seu bairro? Praia da Baleia. 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 É. Você sempre morou na Baleia e mora até hoje lá, né? Sim, e engraçado que a ideia que a gente é do centro é como se o centro fosse a capital. A capital do estado do Rio de Janeiro. Chegar aqui, você já poderia dizer assim, pô, ele já é adulto, ele é adolescente. Eu saí da minha casa para ir até a praça da minha comunidade, lá do bairro, eu já me sentia assim, pô, eu sou adolescente, eu consegui chegar aqui. Mas eu sempre chegava acompanhado. Eu lembro que quando eu cheguei em São Pedro da Aldeia, quando eu saí só da Baleia para chegar no centro, parece que eu tinha ganhado o mundo. Para ter uma ideia, eu comecei a beber com 17 anos, acho assim. Comecei, né? Eu experimentei a bebida alcoólica. E o dia que eu experimentei, eu desmaiei. Foi um tal de porradinha, não sei se você sabe dessa bebida, que você coloca a cachaça e acho que é o Sprite, bate assim na perna. E toma, né? Eu tomei isso na festa da Baleia, acho que foi uma das primeiras festas da Baleia, e tomei, apaguei e tal, desmaiei mesmo, parei em casa, minha irmã tinha parado de falar com a pessoa que tinha me dado a bebida e tal. E até acho que até hoje eu não tenho tanto hábito de beber determinadas bebidas, né? Então aí depois da pintura, eu comecei a fazer, entrei para a faculdade, e eu também não conseguia pagar essa faculdade, na verdade.
Eu não tinha condição de pagar a faculdade, só queria fazer. Eu vou fazer, eu quero fazer. Aí fiz pedagogia das séries iniciais. Isso aonde? Em que lugar? Isso em Rio das Ostras, na Cândido Mendes. Só que eu não tinha como pagar de forma alguma. Só que naquela época, a pessoa que não pagava a mensalidade, ela era exposta. Que absurdo. Falava o nome de todo mundo que estava em dia com a mensalidade, as pessoas que não conseguiam pagar, tinham atraso, o nome não era falado na chamada. Então, assim, o meu nunca era chamado. Eu só paguei a matrícula, não consegui pagar mais nada. E era assim, era chamado na reitoria, né, para conversar. Eu, não, vou resolver. Aí, como, Mário, você tem telas, você pode vender aqui. Vou fazer mais. Comecei a produzir muitos trabalhos, pinturas, muita pintura. E eu comecei a vender, e vendi os quadros. Aí eu cheguei, acho que eu consegui para 3 meses. Conseguiu bancar? Os 3 meses. Aí fui pagar. Quando eu fui pagar, a reitora falou o seguinte: não, mano, não precisa pagar, não. Eu falei assim, como assim? Eu estou com um atraso de 3 meses, meu nome não está sendo chamado lá na lista. Ela, não, Mário, já pagaram para você. Nelson, eu fiquei tão curioso, mas tão curioso, que eu fiquei, para ter uma ideia, a reitora falou assim, a pessoa me pediu para não te dizer. Que eu fiquei anos tentando descobrir quem era essa pessoa. Gente. Porque ela pagou toda a minha faculdade. Essa pessoa. E eu não sabia quem era. Mas aí, qualquer pessoa que fizesse, oi, bom dia, eu já falava assim, foi ela. Aí eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Mas eu, para contribuir, eu comecei a fazer trabalho para a universidade inteira. Olha, vai ter peça teatral. Onde que eu faço o cenário, eu ajudo. Eu comecei a me dispor, me doar. Só porque você queria. Porque eu queria ser grato, e a forma de gratidão era eu prestando também um serviço que fosse contribuir para outras pessoas, né? E comecei a fazer isso. Quando houve já tinha formado, colação de grau, então eles fazem aquelas fotos e tal. Eu nem sabia que eu iria passar por isso. Fui todo pegando carona aqui. Às vezes consegui, às vezes não. Aí tinha um ônibus da prefeitura que às vezes quebrava. Mas consegui chegar. Eu não sabia, e botaram aquele trono para tirar aquela foto com a Labeca. Gente, eu tava parecia que tinha saído de um acidente, porque eu tava destruído, camisa toda doida. Você vê a foto, e fala, meu Deus, o que é isso? Parece que eu saí de um filme de terror mesmo. Então eu lá, com a cara destruída, que dá pra ver que eu era uma pessoa realmente que vem da classe social, que precisa de possibilidades para conquistar alguma coisa. Tá nítido aquela foto, eu olho e falo assim, meu Deus, isso aqui é o verdadeiro brasileiro mesmo. É ele que quem correr atrás para conquistar qualquer coisa que seja. Dá uma segurada. Perguntar uma coisa que eu também tenho muita curiosidade de saber. Uma vez conversando com a minha mãe, ela chegou a me contar alguma coisa nesse sentido. Não sei nem se tinha uma base que ela estava falando para mim, mas me causou uma curiosidade, que são os nomes de bairros daqui de São Pedro da Aldeia. Por que eu não sei se o senhor sabe a procedência de alguns, mas eu sou curioso os nomes, como em qualquer lugar, né? Num determinado lugar teria uma pedra grande que pareceria com o dorso de uma baleia. Eu nem ainda chequei isso não, mas a ideia é que teria lá uma pedra em algum lugar qualquer, em algum lugar ali, que pareceria o dorso de uma baleia. Entendi. É isso, Mário? Você sabe? É isso mesmo. E você sabe onde é a pedra? Sei. Os baixios, em algum outro lugar da aldeia, a profundidade é menor do que outro. Lá era o baixo grande, era o lugar que a baixia era maior, do maior tamanho. Quando eu cheguei para baixo grande, como é que pode? A gente tem essa ideia, mas é que tem um baixio enorme. Isso aí eu não conheço a coisa, mas
a gente começa a fazer deduções, né? Devia ter um campinho de gado ou de criação de cavalo, alguma coisa que por uma razão qualquer ficou aquele formato arredondado, né? Natural, eu não tô me sentindo natural. Claro, porque é normal, assim. Não tem como, porque você de fato já falou tudo isso. E aí é óbvio que você... Eu queria seguir um roteiro. E eu vim pra cá, né, muito pequena, e aqui esse lugar maravilhoso, né, não tinha muita coisa, tinha mais mato e lagoa do que... Era muito diferente do cenário que era antigamente. E aqui como não tinha muita coisa para fazer, eu gostava muito de criar, de pintar, de desenhar, de escrever. Eu gostava muito de escrever. Aprendi, inclusive, a ler muito cedo, né? Minha mãe me ensinou, meu irmão me ensinou, né? Muito antes da pré-escola. E isso também fez toda a diferença nessa minha vida. Me conta como é que foi esse momento de colocar o nariz, a primeira vez que você colocou. Então, eles começaram a... Gente, mas eu não tenho nada, eu não tenho roupa aqui e tal. Não, a gente resolve isso. Aí um pegou, cada um foi tirando, parecia... Nossa, até me arrepiei. Parecia uma coisa de ritual mesmo, porque cada um tirou do seu próprio figurino algo para compor o meu figurino. Um me deu um sapato, o outro me deu um colete, né? A menina pintou o meu cabelo de verde, né? E alguém me entregou aquele nariz, que eu falo que é um nariz mágico, né? Aquilo dali, nossa, é uma coisa louca, e eu nunca mais consegui tirar esse nariz, porque realmente é algo maravilhoso, né? O clown. Então começou assim, a minha palhaça não tinha nome, e eu fui criando algumas coisas, cada vez eu falava um nome diferente, e teve uma época que no palco eu não lembrava do nome e eu me esqueci. Então acabou virando também piada, o pessoal, o nome dela é Me Esqueci, porque a gente acabou ali improvisando, né, e acabou ficando Me Esqueci por um tempo, porque realmente eu esquecia do nome. Eu acabei de ganhar um prêmio que se chama... desse filme, se chama Palharina, e foi uma coisa muito louca, porque eu já sonho com esse filme, né? Na realização desse filme já faz mais de 5 anos, mas eu nunca consegui fazer, porque é tudo muito caro, é tudo muito difícil, né? Você encontrar pessoas também disponíveis para te ajudar, para embarcar, para sonhar junto com você, é muito difícil. E dessa vez eu tive essa oportunidade, né, de gravar, e gravamos o filme em 3 dias. A Palharina é desastrada, eu sou uma pessoa muito desastrada, né, e a Palharina, ela é muda. E eu criei justamente porque eu tinha muita vergonha de falar, de conversar, sabe? Então eu coloquei um apitinho na boca para poder me expressar ali, né? Por meio dos sons. Aí você vê, meus pais eram velhos, eu tinha vitrola, sabe vitrola? Então eu tinha aquele ritual, limpar o disco, botar. Tinha uma papelaria Zip, eu vivia comprando agulha para poder escutar. E aí eu ouvia Nelson Gonçalves, eu ouvia Alcione na época, eu ouvia coisas que eles ouviam. Eu acho que é por isso que quando cresci, fui pro lado da MPB, né? A música muito presente. E cresci aqui, em frente à igreja aqui, carrinho de rolemã, sempre mais igual menininho, né? Tinha as menininhas, né? A gente brincava de Barbie, mas eu não queria né? Brincar com a Barbie. Eu queria brincar com outros tipos de brinquedo, mas a gente brincava. E eu queria rua. Futebol, né? A gente jogava bola junto, tinha uma patotinha ali, eu, o Wellington, o Everaldo, os meninos que tomavam conta de carro na época, né? Você perguntava, você chegou a tomar... Eu também conta de carro, você chegou a tomar conta de carro? Eu tinha muita vergonha. Não parece, mas eu sou tímida, cara. Eu sou bastante tímida. Não parece, você canta e tal, mas eu sou tímida, cara. E naquela época eu já era. E aí eu olhava assim e falei, poxa,
Mas tem os meninos também que de fato precisavam tomar conta de carro, né? E a gente achava que era uma onda, mas não era uma onda, era uma necessidade, né? Naquela época a gente não tinha a violência da forma que é hoje. E o tomar conta de carro nada mais era do que, né, uma ajuda. Era a bala, né, que hoje se vende. A época da lambada também, né? A docica, pô, eu dançava a docica. Eu dançava muito a lambada também, né? E era complicado pra mim, porque desde pequena eu já gostava de meninas. Desde quantos E o anos? meu primeiro beijo foi numa menina. No meu entendimento, beijar aquela menina era normal. Porque eu me sentia como é que eu vou explicar? No papel masculino. Então, e ela também. Tanto é que ela me beijou. E aí deu um sururu de capote lá, danado lá. E aí a gente não podia brincar mais junto. E aí eu fui crescendo, cara, crescendo. Talvez, Nelson, nos tempos de hoje, eu fosse um homem trans. Entendi. Porque hoje você tem como você, numa brinquedoteca, diagnosticar uma criança trans. É um assunto complicado, mas existe. É o que eu digo, talvez eu fosse hoje fosse um homem trans. Hoje não, eu hoje sou muito bem resolvida. Eu sou mulher que gosta de mulher, entendeu? Eu sou muito bem resolvida nesse... Não foi um problema? Não foi um problema eu ter me tornado... hoje você é homem trans, você quer fazer hormonização, tem gente com 60 anos fazendo hormonização, mudando, né? Fazendo a transição. Porque no mais caso, tarde. aquilo deve estar mudando. Deve estar mudando. A mim não, gosto dos meus peitos. O combate à homofobia ou qualquer tipo de preconceito tem que começar na escola. Porque se você, desde pequenininho, você combate esse tipo de preconceito, você não vai ter problema de bullying com cor, com homofobia, porque ele é gordo demais, porque ele é magro demais, sei lá. Se você desde pequeno, você educar, que nem o meu pai me educou, com amor, com calma, com sabedoria, cara, não tem pra onde você correr, Nelson. Então, ó, família, né? Modelos de família, né? Eu sou filha adotiva, sou negra. Chegou uma hora que mas você é diferente, sou diferente dos meus pais. E aí as crianças falam assim, você é adotada, você... Nunca me magoou. Sabe por quê? Porque eu olhava assim, eu sou adotiva, mas eu sou amada, cara, eu sou mais cuidada do que você. Então pra mim não tem diferença. E a referência de amor que eu tive do meu pai, não que minha mãe não me amasse, minha mãe é um pouco mais seca. Eu amo a minha mãe, amo meus pais. Mas o meu pai era fora do comum, cara. Meu pai era um ser humano que não dava pra entender. Por isso até hoje eu tenho problema... Eu não consigo falar com ele sem me emocionar, que ele quando ele foi, ele levou um pedaço de mim. E foi difícil porque quando ele fez a passagem, eu tava tocando. O pessoal conta, é um raio. Tinha uma árvore grande, aí veio um raio, e aí, onde é? Naquele lugar lá, o pau rachado. É porque rachou. As escrituras mais antigas não chamava de Rua do Fogo, chamava da estrada que vai para a lagoa. E eu acho que era a lagoa de Juturnaíba, porque era lá que ia para Juturnaíba. Aí, mas por que virou Rua do Fogo? Ou porque periodicamente tacavam fogo ali, ou porque uma outra versão também, que é o osso, né? É que os cavalos, tem um trecho lá da Rua do Fogo, que é meio uma subidinha e muita pedra. Então diz que quando os cavalos passavam lá, saía fogo da ferradura dos cavalos. Devia ter um Ambrósio lá na ponta, qualquer. Onde é? Lá na ponta. Vai na ponta do Ambrósio. Lá na ponta do Ambrósio. Devia ter. Muito tranquilo. Na verdade, você fala teu nome, tua idade, se quiser também.
E aí vai falando um pouco da tua vida de uma forma geral, assim, fazendo uma ordem cronológica mesmo da tua vida, aí pode ser de onde você nasceu, não sei o que tal, como você chegou em São Pedro, uma mais resumida, e aí pode ir na arte, assim. Nesse meio tempo vai surgir coisas, eu vou te perguntando. Eu tive uma oportunidade quando era criança, essa é uma doideira, eu tive uma oportunidade de participar do Trem da Alegria. Eu devia ter uns 8 anos, 9 anos, minha mãe gravou um karaokê. Gente, isso é maravilhoso. Minha mãe tinha um disco lá, LP, né, um vinil, que era um karaokê com uma música da Amelinha, que chamava Foi Deus, eu acho. Eu não sei se é Foi Deus o nome da música, eu acho que é Foi Deus o nome da música. E eu gravei, eu cantava ali junto com a minha mãe, então eu era criança sempre tem voz boa pra cantar, hoje eu não canto nada. E aí ela gravou isso, e um dia ela estava com um amigo, sei lá, de adolescência dela, que é produtor musical, era produtor, não sei se ainda é, não sei, é produtor musical. E ela falou, ouve isso aqui. E ele adorou a minha voz. E ele falou, eu tô querendo uma pessoa para substituir alguém que quer sair. Eu não lembro quem era. Uma vez me perguntaram, eu devia ter meus 20 e poucos anos, qual é o seu maior sonho? E eu não soube responder na época. Aí eu pensei, falei, não, eu sei, eu tenho um maior sonho, eu quero conhecer o mundo. Mas isso não é sonho, isso é uma vontade. Aí eu comecei a me questionar, poxa, isso é uma vontade? Não, a pessoa, na verdade, nessa época, ela com essa afirmação, ela diminuiu o meu sonho. Porque sonhos não são os mesmos. A pessoa vai falar, não, porque sonho, por exemplo, eu tenho um sonho, ser mãe. Aí eu falei, não, mas eu não tenho sonho de ser pai. Ser pai para mim é uma vontade, mas não é sonho. Né? Então, assim, o meu sonho para mim é conhecer o mundo. Você testou o áudio? Já. Tô falando. Tá, tem voz? Da base. Que eu quero ter voz, hein? Vai cair. Isso é muito difícil de responder. O que é se arriscar? É se permitir. É não ter amarras, é não ter pudores. Eu acho que qual é a ferramenta do ator? É o corpo. O que você vende é o seu corpo, é o seu tempo, é a sua dedicação, né? É o seu principal material. Então você tem que estar completamente disponível. Você tem que ter disponibilidade para fazer o que se propõe. Se for ser outra pessoa, ou na verdade você nunca vai ser outra pessoa, porque você sempre vai ser você. Tudo que você vai fazer sempre vai ter sempre vai ter sempre muito de você. Eu vejo uma dificuldade muito grande, e é uma dificuldade minha, tá? De implementar as coisas. Talvez até pelo cotidiano da vida. Eu não sei o que esperar. Não sei, sinceramente não sei te responder o que eu espero. Porque eu sempre estou aberto. Essa questão de se arriscar, por exemplo, eu estou pronto para me arriscar. Eu tenho observado que, em geral, o mundo está pouco teatral. As pessoas estão pouco teatrais. Já está analógico, né? Tá todo mundo migrando, por exemplo, para o digital. Tá todo mundo migrando. E eu falei, cara, mas e o teatro? E por muito tempo eu fiquei afastada desse universo, né? E isso me fez falta e eu não sabia disso. E eu só fui me dar conta de que me fazia falta quando eu vi, assim, né? Por que eu não tô fazendo teatro? Por que eu não tô seguindo um sonho meu? Por que? Isso é uma coisa que me faz me sentir tão viva, ou me fazia, né? E eu fiquei com isso, assim, às voltas com isso, assim, comecei a cogitar a possibilidade de retornar, e eu falei, gente, mas será que não é uma utopia, né? Achar que eu posso viver de arte, voltar pro teatro, porque pra mim, se eu voltasse, eu queria ser, não melhor do que alguém, mas melhor do que eu já fui, e poder me dedicar, né, integralmente à arte, fazer um curso, porque quando eu comecei, meu primeiro contato foi amador, puramente amador. Foi assim, na época eu era de uma igreja, e a igreja tinha esses projetos assim, de dança, de música e do teatro. Eu fazia os três, né? Como eu era adolescente, então eu queria fazer tudo. Mas o teatro foi onde eu falei, cara, eu amei isso aqui. E eu fiquei, por que eu parei ali, né? Talvez porque na época era tudo muito assim, tem que ser assim, se não for assim não funciona. E, né, relacionado aos moldes religiosos, eu também era uma pessoa que era mais fechada e não tinha essa abertura para explorar. Então, falei, se eu não posso seguir assim, é melhor não. E aí,
né? A gente sabe que a gente vive num mundo que é capitalista, né? E, por consequência, o que não é da ordem do capital, né? Do produzir, do gerar lucro, logo é desinteressante, então não tem um investimento, né? Então, a gente sabe que nós artistas não temos um reconhecimento monetário, talvez por isso, né? A nossa arte sempre é vista para valer alguma coisa, ela é vista como algo que, eu posso bancar, ela é interessante, vai me dar lucros. Se te der, é uma boa arte. Aí, quando você quiser, a gente pode começar, você pode falar comigo mesmo. Não precisa olhar para a câmera, até porque eu não sei fazer isso. Pelo amor de Deus, não quero não, mas pode olhar para mim. Vai lá. Vamos lá. Mas acho que uma boa arte, pelo menos na minha, né, humilde opinião, é algo que faça o outro ser afetado. Eu acho que é quando você consegue se conectar com outras pessoas sem necessariamente ter esse contato, né? E acho que o virtual possibilita isso. Por incrível que pareça, por mais que seja distante, a gente esteja, né, porque tem o lado pró e o contra, né, do virtual, acho que são as disparidades. Por mais que a gente esteja muito desconectado um do outro, né, atualmente, com a sociedade líquida que a gente está inserido, é uma forma da gente atingir pessoas em lugares, tipo, longínquos, né? Tipo, uma pessoa lá no outro continente consegue se sentir afetada por uma coisa que uma outra pessoa nesse continente faz. E eu acho isso incrível. Isso é o poder da arte, né? E é uma coisa que financeiramente pode ser totalmente dispensável, mas acho que a título de valor, assim, pra mim é o que dá sentido. Sim. Perguntar, você nasceu aqui? Quem sentar no canhão ou quem participar de uma reunião do canhão ficará impregnado por um espírito mágico de identidade com a terra, com a gente e com a cultura de São Pedro da Aldeia, que fará com que ele aqui permaneça ou aqui um dia retorne para viver momentos de alegria, felicidade e encantamento.